Boa noite a todos, boa noite a todas. Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Quero agradecer a Deus Jesus por mais essa oportunidade que estamos tendo na noite de hoje e principalmente de estudar mais um capítulo, do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Hoje com a lição 8, Associação. Portanto, vamos nesse exato momento iniciar a prece de oração e agradecer a Deus Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de podermos partilhar, dividir com vocês um pouco do pensamento, do benfeitor espiritual, da qual auxiliou, veio através do Francisco Cândido Xavier trazer o seu pensamento, contribuir para esclarecer cada vez mais a todos nós. Vamos agora nos conectarmos com Deus e com Jesus e com a espiritualidade amiga acerca dessa conexão que nós devemos ter com eles, nos associar a Ele. Deus de eterna e infinita bondade, Jesus, Mestre Divino Amado, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos nos conectarmos a Ti e aos bons espíritos amigos de luz, que a sua preocupação é nos fazer o bem, e rogamos paz, tranquilidade e serenidade. Abençoa cada um de nós. Abençoa o irmão ou a irmã que está conectado nesse exato momento conosco, para conjunto aprender, entender, compreender os ensinamentos trazidos pelos amigos e irmãos espirituais. Rogo humildade, simplicidade na nossa linguagem e que possamos conseguir transmitir com entendimento a compreensão e o teu amor. Abençoa cada lar, cada família que está conectada conosco e abençoe todos aqueles outros que porventura no futuro irão assistir esse nosso humilde trabalho. Que tuas bênçãos divinas, Mestre, recaia sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz. Portanto, boa noite, minha irmã Érica, Jesus abençoe. Vamos agora iniciar o nosso estudo, o capítulo 8, livro Pensamento e Vida, e o tema de hoje é associação. Emmanuel vai iniciar dizendo o seguinte: se um homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Que lindo, né? Que lindo! Olha só o que é que ele vai dizer. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, que são vários. Boa noite, meu irmão Jailson. Seja bem-vindo, querido. Ele vai dizer, Vamos ver o que é que ele vai dizer. Se um homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento. Olha só. Imagine o turbilhão de pensamentos que vem por segundo para nós. O que nós estamos nesse exato momento pensando, refletindo, analisando, Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa aqui, alguma coisa acolá, e vem milhões de pensamentos, milhões de ideias, milhões de sugestões, seja ela no campo positivo, seja ela no campo negativo. Portanto, Emmanuel ele nos convida e nos diz o seguinte: imagine se nós tivéssemos a capacidade de enxergar os milhões de pensamentos que são gerados em nós. E ele diz mais: reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, encarnado e desencarnado, de encarnado para encarnado. Percebe? Ora, nós estamos em casa fazendo alguma coisa e quando menos espero estou pensando em Érica. Poxa, a Érica é tão legal, rapaz. Como é que ela tá? Nunca mais falei com ela. Com menos espera, a Érica liga para mim. Ou seja, estávamos conectados, mesmo distante. Porque o que faz com que o meu pensamento, o meu sentimento chegue até a Érica é o que essa energia
essa canalização, essas associações de ondas eletromagnéticas vá até Érica. E Érica, conectado com essas mesmas ondas, imediatamente, ela por algum momento ou outro pensou também em mim, em ligar para mim, e aí essas ondas se encontraram, se associaram. Que lindo, né? Percebe? E isso também na ondas espirituais. Isso seja, a gente desejar algo positivo e aí para estimular e que essa corrente chegue até a associação daqueles que estejam precisando, porque a nossa missão de pensamento ao outro precisa todos estar conectados. E como é que ele vai se conectar? Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a superar, me ajuda a vencer as dificuldades, me ajuda a curar. E aí pessoas outras que estão nesse exato momento conectado, orando, vibrando, emitindo ondas vibratórias de pensamentos positivos, de saúde e de paz, alcançará aquela criatura, alcançará aquele irmão. Isso que ele está dizendo é uma associação, onde os afins, né, ele vai dizer aqui, ó, segundo os princípios de afinidade. Percebe? Ou seja, grupos de pessoas, elas só estão conectadas, só estão unidas quando tem o quê? Essa associação. E a associação, ele quer dizer o quê? De ideias, de pensamentos. Não seguimos as lives, ou não estamos grupos, ou nós não estamos compactualizando com aquelas ideias, com aqueles pensamentos. Portanto, nós não criamos afinidade porque aquele grupo, nós não compactuamos com algumas ideias, com alguns pensamentos, com algumas atitudes. E Emmanuel vai dizer mais. A associação mora em todas as coisas, em tudo na nossa vida. No trabalho, no grupos de amigos, no grupos de famílias, de grupos de centros, grupos de igrejas. Em tudo nós nos associamos porque é uma corrente que está interligada entre nós. Difícil nós nos associarmos a algum grupo se aquele grupo não for merecedor e se nós não sentirmos afinidade àquele grupo, ou nós não sentirmos afinidade. Olha só, moramos entre 5 pessoas. Se faz necessário vencermos, algumas das vezes, uma relação de mais proximidade com todos. Uns nós vamos nos sentirmos atraídos, outros não, mas é a mesma família. Percebe que nós nos associamos mais a grupos extras familiar do que os nossos próprios familiares. Portanto, boa noite, Jolie, boa noite, seja bem-vindo. E aí é mais fácil nós nos associarmos, né, a grupos afins do que muitas das vezes estarmos com os nossos próprios familiares. E isso acontece. E ele vai continuar, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Ou seja, tudo está conectado, tudo há uma associação, tudo há uma afinidade, tudo há um agrupamento. Não tem como ser diferente. Nós estamos conectados. Quando houve, né, aquela explosão, né, lá em Beirute, nós sentimos aqui, nós sentimos as vibrações, porque pessoas desencarnaram, sentimos, ficamos alguns mais sensíveis, ficou mais abatido, ficou um pouco mais apreensivo, porque as energias que geraram naquele local distante de nós fez com que nós sintamos o que aqueles irmãos sentiram. Portanto, quando alguém desencarna, mesmo não sendo da nossa família, nós sentimos também, porque há uma associação que está interligada, seja próximo de nós ou seja distante. Percebe que pessoas outras estão em outros lugares, mas ela sente, ela percebe, ela se envolve. Boa noite, minha senhora. Seja bem-vinda. E aí, Emmanuel ele vai continuar dizendo o seguinte. Demócrito, o sábio grego, que viveu na terra muito
anos de Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano, agrupam-se, afeiçoam dos pombos, a cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Olha só, os átomos invisíveis aos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar ele, porque ao olho nu nós não enxergamos, mas ele está ao nosso redor, né? Como ele vai dizer aqui, agrupa-se a feição dos pombos, a cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. E ele vai dizer mais ainda, boa noite, minha irmã Kátia, seja bem-vinda, querida. E ele vai dizer mais assim, começamos agora a penetrar a essência do microscópio e de microcosmo, e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa peregrinação, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo assemelha a função de centro vital e os elétrons a dar e de planetas em movimento gravitacional, ou seja, tudo está em volta, tudo. Olha, existe um grande centro e esse grande centro todos circulam em volta. Por quê? Porque há uma associação, há uma união, há uma afinidade de união, de envolvimento, de circulação. Olha só, desencarna e reencarna, desencarna e encarna. Portanto, há uma circulação, há uma aproximação, há uma associação entre encarnados e desencarnados, entre as energias e as ondas eletromagnéticas, entre os átomos e principalmente os microcosmos, que nós não conseguimos detectar. Olha só, nós estamos vivendo um período muito interessante, jamais vivenciado até então, né? Esse coronavírus, né? Essa bactéria, esse vírus é imperceptível e ela tem uma associação que ela cresce cada vez mais e faz uma sua mutação de acordo com o estado físico, mental e espiritual de cada pessoa. Percebe que quanto mais o pensamento ela vai se conectar, se associar com mentes doentes, mais propenso essa doença tem a se instalar. Ah, Reinaldo, e pessoas que fazem o bem e mesmo assim desencarnaram? Percebe o seguinte, tem a outra questão, o físico. O físico dessa pessoa estava o quê? Frágil. Estava em situações adversas, onde esse vírus instalou e dali desenvolveu outras consequências que levaram ela ao óbito. E aí a gente sabe, não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Portanto, quantas pessoas passaram por essa situação, quantas pessoas sobressaíram diante desse vírus imperceptível aos olhos nossos, porque até então nós podíamos fazer tudo, pegava, fazia tudo, e hoje estamos o quê? Nós estamos aos cuidados para que nós não venhamos sofrer, né? E esse vírus não venha fazer um estrago. Contrapartida, quantas pessoas, né, se aproximaram, né, tiveram a passagem do vírus e elas não adoeceram, ficaram elas ficaram um pouco adoentadas, se afastaram, cuidaram e se recuperaram, outras não. Portanto, ele nos traz aqui essa compreensão de entendimento, e ele diz mais: no plano da vida maior, no mundo dos espíritos, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das esferas universais. Ou seja,
todo mundo, até os planetas, os sóis, estão interligados. A força da atração, né, que faz com que aqueles planetas, aqueles sóis, né, aquelas galáxias, elas estejam interligadas e vivenciando de acordo com a sua natureza. Percebe que nenhuma bate na outra. Essa associação faz com que as coisas aconteçam naturalmente, mas que estão interligadas, unidas umas às outras. E ele continua: assim também na vida comum, na nossa vida encarnado. A alma entra em consonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhes assemeiam. Nessa obra, Emmanuel ele sempre vai nos advertir diante do pensamento. O que nós estamos pensando? Olha o que ele está dizendo aqui. Na vida comum, a alma entra em consonância com as correntes mentais. É aquilo que eu falei. Se eu estou em casa fazendo uma coisa e pensando em Érica, né? Érica, lá, poxa, nunca mais falei com o Rinaldo. E uma espera, Érica liga para mim. Ou seja, hoje houve uma consonância de ideias e pensamento que fez com que ela agisse diante do impulso, do desejo do reencontro, do desejo de se comunicar, de se conversar. E isso falando no âmbito material. E no âmbito espiritual? Quando nós colocamos na mente de que eu sou incapaz, eu não consigo, eu não supero. O que é que vai assemelhar a nós? Os espíritos desencarnados que pensam da mesma forma, da mesma maneira. E esses espíritos, eles vão criar em nós, né, um sistema de bloqueio, onde nós não iremos conseguir e nem vencer aquelas situações. Mas se eu tenho uma tal dificuldade e começar a gerar, eu consigo, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou falar, eu vou fazer acontecer, o que é que acontece? Espíritos afins dessa mesma natureza que encontraram na sua força, no seu foro íntimo, o desejo de mudar aquela situação, irá nos encorajar a fazer e quebrar barreiras. Portanto, há uma consonância, porque, como diz Paulo, nós estamos rodeados de nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? Os espíritos de além-túmulo. Portanto, é preciso cada um de nós superarmos e saber de que forma superar, de que maneira superar. E outra, tentar conectar os nossos pensamentos com o que for de mais positivo. Porque se eu criar caminhos, meios, maneiras positivas, eu vou atrair coisas positivas, eu vou atrair mentes positivas, eu vou atrair espíritos que me ajudem a vencer essas barreiras. Mas se eu coloco na minha mente os pensamentos negativos, pensamentos que eu não posso e que isso, aquilo, outro, esses espíritos também se aproximarão. Olha o que Kardec vai indagar aos espíritos na questão 459. Os espíritos influenciam em nossa vida. E ele responde: influenciam de tal maneira que de ordinário eles vos dirigem. Ou seja, eu posso olhar para mim agora, só está eu aqui no quarto, entre aspas. Tem muitos espíritos. Mas qual tipo de espírito eu quero que esteja ao meu lado? Comungando com os mesmos pensamentos. Imagine um grupo de pessoas, um grupo de homens, se reunindo para roubar. Quais são as mentes que estão com ele ali? E estimulando o cabeça, estimulando aquele que está idealizando, desenvolvendo um projeto para o assalto, para tudo isso. Da mesma forma, pessoas que estão reunidas, né, um grupo, e estão tentando trabalhar para fazer um estudo do Evangelho de Jesus. Mentes outras irão surgir para ajudar, iluminar e ter um ótimo trabalho, um bom desempenho. Portanto, nossa, como o Emmanuel vai dizer aqui, né, no plano, né, da matéria, a ressonância de união de correntes de pensamento são diversos. Boa noite, Vera, seja bem-vinda, querida. Portanto, olha só,
Duas pessoas conversando. Se a gente passa no meio, nós quebramos a corrente do pensamento, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Nós estamos caminhando em um determinado local, nós nem sabemos, nem percebemos que cruzamos no meio de duas entidades ali e a gente não sabe o que é que ela está conversando ou pensando. Imagine nós andando, pensando tantas das coisas e alguma desses espíritos se aproxima de nós. Por quê? A linguagem do pensamento. Eles identificaram isso aí em nós. E aí ele vai dizer mais. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Olha lá o que Emmanuel está dizendo. Os espíritos irão se aproximar de nós de acordo com o que cada um de nós estamos pensando. Portanto, quanto mais eu trabalhar os meus pensamentos, a minha maneira, a minha forma, mais eu vou atrair bons espíritos. É uma força inaudita. É uma disciplina muito grande que nós temos que fazer. É um exercício constante. Emmanuel continua a dizer, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Que coisa linda! É muito lindo e é muito sério também. Quando Emmanuel vai dizer aqui que sentindo, nós estamos sentindo. E quando eu sinto ódio, eu vou atrair quem? Espírito para estimular mais ódio contra alguém. Né? Se eu mentalizo, né, algo negativo, né? Se eu mentalizo um desejo que alguém se atrapalhe, espíritos irão também incorporar nessas mesmas ideias. Eu falando, né, falando e agindo negativamente, eu vou atrair essa turba de espíritos negativos. Mas, contrapartida, se eu sentir sentimento de amor, né, de carinho, de compaixão, se eu mentalizar coisas boas, né, se eu mentalizar ideias boas, se eu mentalizar realizando ações, né, falando atitude, comentando atitude, agindo, com certeza nós iremos nos sintonizarmos com espíritos das mesmas categorias, seja encarnados ou seja os desencarnados. Olha só uma grande diferença que nós já encontramos diante da situação. Nós não sintonizamos com espíritos que cometem homicídio, estupro, assalto e outros tantos. Isso já é uma conquista nossa. Esses terão afinidade com seus pares. A nossa afinidade são com espíritos encarnados e desencarnados que estão tentando lutar e vencer. Emmanuel vai continuar a dizer: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo. Atraindo espíritos bons, porque é isso que nós desejamos. Atraindo convivência com pessoas boas, é isso que nós estamos trabalhando. E repelindo o quê? Pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de rancor, de inveja, de tudo que nos leva à infelicidade. E é claro, pessoas que pensam da mesma natureza. Porque nós estamos criando pensamentos bons, atitudes boas, atitudes positivas, pensamentos positivos. Se chegarmos para nós pessoas com pensamentos negativos, de reclamação, de ódio, de rancor, se nós não tivermos cuidado, nós seremos influenciados por elas. Portanto, se faz necessário o que Jesus recomenda, o orar e o vigiar o que é que está vindo para mim, para que aquilo que está vindo para mim não venha me atrapalhar na minha evolução. E ele continua: recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que acolhemos. Qual o pensamento que nós estamos direcionando? É um pensamento para o bem?
para o mal, porque a vida vai nos colocarmos diante de muitas circunstâncias e diante de pessoas. Como vencer? Como superar? Né? Acabamos de fazer uma live nos referindo a um ocorrido de ontem, né? Uma amiga aflita no trabalho, sofrendo perseguições, se sentindo injustiçada, né? E muitas das vezes indo para o embate, levou alguma advertência do chefe, essas coisas todas, e ela começa a chorar. Eu digo, vamos fazer o seguinte, tente vivenciar Jesus, trabalhe, se esforce, se dedique, ore, né? E como eu sempre digo, nós não precisamos ser melhor do que ninguém, mas eu preciso ser diferente. Porque o comum, o trivial, que é o que nós estamos acostumados a vivenciar, a experienciar, já existe aí de mais de 7 bilhões, mas precisamos fazer diferente. Precisamos ser diferente do outro. Precisamos agir diferente do outro. Principalmente nós que estamos abraçando a doutrina de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo é uma doutrina que abre um leque e diz, ó, você pode escolher as alternativas para ser feliz. E se vencendo, lutando. Kardec, eu não canso de dizer, no capítulo 17, né, no item 4, no capítulo Sedes Perfeito, no item 4, nos bons espíritas. É todos aqueles que trabalham a sua transformação moral e que se esforçam para vencer suas más inclinações. Eu tenho que fazer o quê? A minha retrospectiva e tentar identificar em mim quais são as minhas deficiências morais e qual delas eu posso me dedicar a mais. A mim trabalhar para que eu possa me tornar uma pessoa um pouco melhor, diferente no ambiente. As pessoas precisam enxergar em mim uma pessoa diferente das demais que circulam ao lado dela. Por quê? Porque ela vai ver que as nossas opiniões é uma opinião atrelada aos ensinamentos e às orientações de Jesus à luz do Espiritismo. Porque quantas das vezes as pessoas procuram alguém para desabafar, para conversar, para expor uma dificuldade moral, mas não encontra. Por quê? Ela tem um medo do julgamento e com isso ela guarda sentimento de culpa. E guardando sentimento de culpa leva ela a um estado depressivo. Se faz necessário que a gente seja uma pessoa diferente, esteja disponível para que a espiritualidade encontre em nós a oportunidade de poder confortar, consolar, auxiliar, ajudar a tantos irmãos que estão carentes, muitas das vezes dentro do nosso lar, no nosso bairro, no nosso trabalho, em qualquer lugar. É preciso nós andarmos com Jesus no nosso coração. E ele vai continuar dizendo mais. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Ou seja, se eu busco o Evangelho de Jesus, se eu procuro me esforçar para vivenciar o Evangelho de Jesus, é uma soma de tudo. É uma soma de aquisição de conhecimento, é uma soma de vivência experiencial, né? Precisamos, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, buscar o conhecimento e atrelar desse conhecimento a vivência. Porque a vivência ela vai acontecer quando as circunstâncias e as pessoas que surgem no nosso caminho nos testarmos. Porque é muito bom seguir Jesus no conforto, sem perseguição, sem sofrimento, sem dor, no conforto do lar, da cama, ter a janta normal de manhã, à tarde e à noite. No dia seguinte, ir ao trabalho, voltar, ter no final do mês a remuneração atribuída
aos nossos trabalhos, que é uma troca. Nós já falamos isso. Emmanuel já falou isso na semana passada. Portanto, é preciso que esse acúmulo de experiência ela possa nos fortalecer cada vez mais, para que a gente possa auxiliar e ajudar a tantas pessoas que precisam vencer também. Porque se hoje nós estamos vencendo, se hoje nós estamos encontrando o caminho, a forma e a maneira de como exercitar tudo isso, é porque nós encontramos pessoas que nos ajudaram. Agora é preciso que nós ajudemos a outras pessoas que estão por aí. É isso que ele vai dizer para nós. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muito, né? Me indagaram sobre a questão, né, do abortamento da criança, né, do estrupador, né, da questão de tudo isso aí. E eu respondi o seguinte, eu respondi que, de acordo com a orientação de Jesus à luz do Espiritismo, eu devo orar para todos, porque eu desconheço o que essas pessoas, esses espíritos conversaram no mundo dos espíritos para vivenciar aqui na Terra suas provações. Cada uma dessas pessoas estão envolvidas espiritualmente diante das suas provações. Olha só, foi prova para aquele espírito, e aquele espírito, a dor dele é uma dor moral, tá certo? Que está, né, naquele momento, temporalmente, revestido um corpo de uma criança. O físico sente, boa noite minha querida Rose, muita paz, muita alegria minha flor. Portanto, aquele corpo físico, ele sofreu a agressão física, mas o espírito não sentiu a dor. O espírito ele sentiu uma dor moral diante da provação que ele está vivenciando. O estrupador, né, que é o tio dessa criança, ele está sofrendo não a dor física, porque ele vai passar pelos momentos dolorosos da vida dele encarnado, mas a maior dor dele não é a dor material, é a dor moral. E a dor moral, só quem sente é o espírito. Kardec vai dizer isso aí. É preciso a gente separar. A questão de estarmos encarnados não quer dizer que o espírito está sofrendo por conta daquela situação. Não. Quem está sentindo a dor moral é o espírito. Porque fisicamente o espírito não sente. Porque ele é independente. Ele vive na união, mas quando repousa o corpo físico, ele vai se deparar diante daquele espírito que estava envolvido naquela situação. Portanto, nós não sabemos o que esses espíritos pediram para vivenciar como provas. Portanto, é prova para aquele espírito habitando no corpo de uma criança, é prova para o estrupador, o espírito que está naquele corpo físico, né, que não superou. Porque, gente, nós não conhecemos as deficiências morais de ninguém. Por isso, a doutrina espírita me ajuda a refletir na mensagem de Jesus quando ele levou a minha consciência no momento que eu peguei uma pedra, que eu peguei aquela mulher, levei para dizer: mestre, pegamos essa mulher em adultério. E até hoje, parece que está caindo agora, entre aspas, a ficha, a mensagem de Jesus. Aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Eu não posso jogar pedra em ninguém, porque não tenho uma condição moral para isso. Se Jesus não foi capaz de julgar aquela mulher, lhe dando a oportunidade, quem sou eu, Reinaldo? Portanto, é esse conjunto de ensinamento que o Espiritismo nos oferta, que nos capacita a ser diferente do outro. E isso é uma opinião embasada no conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é isso que ele está dizendo aqui. E Emmanuel vai dizer mais. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam.
Nós expressamos as suas ideias e essas pessoas nos expressam as suas ideias em nós. Nós influenciamos e somos influenciados por elas, tanto encarnado como desencarnado. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. E aí, gente, diante dessa discussão, quantas pessoas discutiram, brigaram, levaram para o lado pessoal. Percebe que nós não temos ainda a maturidade para entender muitas coisas ordinárias materialmente falando, porque foge ao nosso conhecimento espiritual. Nós não somos Deus, nós não somos Jesus para entender e compreender de que o fato daqueles acontecimentos ou dos diversos acontecimentos é prova e expiação para todos. Cada um de nós passamos pelas nossas provas e pelas nossas expiações. Portanto, Emmanuel, o desejo é a alavanca do nosso sentimento. Qual o nosso desejo? Será que nós desejamos o bem àquele estrupador? Será que nós desejamos um bem àquele criminoso? Será que nós desejamos um bem, né, às pessoas que muitas das vezes equivocadamente erram? É preciso a gente refletir. É preciso a gente analisar. E ele diz mais: gerando a energia que consumimos e gerando algo negativo para aquelas pessoas, né? O que é que vai acontecer? O que é que Jesus diz? O semear é livre, mas a colheita é obrigatório. Se eu emito algo negativo para qualquer pessoa, o que esperar no futuro? O que esperar das energias que virão sobre mim? E muitas das vezes, como essa própria amiga diz, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não sei que sofrimento é esse. Se pararmos para analisarmos os equívocos que nós fizemos, tem tudo a ver o nosso sofrimento. Boa noite, minha irmã Tereza. Seja bem-vinda, querida. Portanto, Emmanuel ele nos adverte sobre essa questão, né? Na questão do desejo do sentimento. É preciso nós trabalharmos e nutrirmos os melhores sentimentos que nós temos e vencer. Olha só, eu venho reparando e falando muito sobre isso. Quem hoje diante, né, coloca, né, podemos dizer assim, nos postes, os bonecos de Judas? Ninguém mais, poucas pessoas. Essa tradição está acabando. A maturidade espiritual das criaturas são outras. E é claro, quanto mais negativamente, quanto mais nutrir sentimentos negativos, mais eu irei sofrer as consequências. E aí, Emmanuel vai dizer mais ainda para todos nós. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que observando as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir em espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Tá vendo aí, gente? Tá vendo? Ou seja, quanto mais nós, né, nutrimos pensamentos contrários às pessoas, mais carga pesada sentirá o nosso espírito. Por quê? É uma carga densa, pesada. E aí nós o que? Iremos sofrer diante dessas coisas. E ele vai dizer mais: com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilará, fazendo, ou seja, pelo corpo carnal entre os homens,
seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. E aí muita gente falaram nessa questão. Ou seja, é aquela mulher, né, que lá, encarnada, foi obstetra, e aí fez muito aborto. Fez muito aborto. Muitas ações negativas, deixando e privando diversas reencarnações, né, por diversas formas, diversas maneiras. E aí ela desencarna. E desencarnando, ela pede misericórdia aos dirigentes, né? Principalmente aos diretores do nosso lar, permita que ela entre. E André Luiz fica indagando por que não deixa ela entrar. Porque não permite que ela entre. E aí Clarencio diz, aguce a sua visão espiritual, meu irmão André. Bem-vindo, meu irmão Eugênio. Muita paz, meu querido. Já vejo lá o recado, viu? Obrigado, viu? E aí, quando ele aguça a sua mediunidade, a sua visão espiritual, percebe que no seu perispírito tem pontos de luz, de pontos escuros. E aí ele indaga, o que são esses pontos escuros? E aí eles vão dizer o seguinte, que ali foram pontos de diversos abortos que ela fez, que ela cometeu. Imagine cada sentimento desejosos ao mal a alguém. Como fica impregnado o nosso perispírito. Como fica, né, pesado o nosso perispírito. Quantas palavras, adjetivos negativos nós imprimimos, falamos contra alguém. Quantas das vezes pensamentos densos, pesados, desejamos contra alguém. O que esperar da nossa existência? Sofrimento, dor, dificuldade. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. O que é que vai acontecer conosco? Muito sofrimento, muita perturbação. E ele vai dizer mais ainda, é por esta razão que geralmente os censores do procedimentos alheios acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, observam-lhes inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Nesse exemplo eu vou dizer o seguinte, eu estudei no IEP e na época existia um diretor, foi professor, depois foi ser diretor, muito calmo, pacato, muito tranquilo, né? E aí ninguém sabia dessas questões, e aí quando menos esperava, né? Quando menos esperava, ouvimos nós no NETV um noticiário de que uma pessoa estava na surdina, né, esperando, né, um reencontro amoroso entre a esposa e uma outra pessoa. E aí quando esse casal se uniram, né, se reencontraram, e aí era a esposa dele, ou era a ex-esposa dele, ele sacou a arma e atirou, não sei se atingiu alguém. Mas percebe que, diante da circunstância, que ele vai alimentando em si o desejo de vingança, o desejo de pegar. Por quê? Primeiro ele criou o quê? As ideias. Ele plasmou e alimentou, e foi alimentado pelos espíritos de ordens inferiores, alimentando o desejo de vingança, o desejo de honrar-se diante daquela situação, e aí isso foi alimentando, como eles esperam. Ele aproveitou uma oportunidade, os espíritos encarregam de fazer com que as notícias, ou as conversas, ou as situações possam acontecer, e como eles esperam, de fato aconteceu. Da mesma forma somos nós sutilmente nós criamos uma adversidade contra alguém, ou contra pessoas, ou contra grupo, e isso vai alimentando, e em um momento qualquer os espíritos vão aproveitar
essa energia que está dentro de nós, que está guardada em nós, num cantinho reservado, e aí, como eles esperam, vai acontecer um momento, né, da nossa existência, que vai aparecer uma circunstância e uma pessoa, e nós iremos despejar aquele sentimento que era para outro, para alguém. Imagine uma pessoa que tem uma amizade de 10, 20, 30 anos, e aí essa pessoa, infelizmente, aperreada, angustiada, passando por alguma dificuldade de relacionamento ou profissional, seja ele qual for, e aí ela nos ataca com palavras fortes, pesadas, e com ignorância, que fere a nossa suscetibilidade, e aí a gente não estava preparado para aquilo ali. Cortamos imediatamente a amizade ou a aproximação daquela pessoa. Nós não tivemos a capacidade de silenciar, orar e pedir a Deus para com aquela criatura. Ora, se nós vivenciamos com ela há mais de 10 anos e por um momento ou outro ela agiu comigo dessa natureza, é porque ela está passando por alguma coisa. E o que é que eu devo fazer? Silenciar, orar e no momento oportuno saber se ela precisa de alguma ajuda. Mas para isso, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso criar uma coraça do desejo, do sentimento do bem. Porque se eu não fizer isso, eu vou deixar estimular mais ainda o meu ego. E o meu ego vai dizer o quê? Que foi magoado, foi maltratado, foi machucado. E aí eu vou perder a oportunidade da orientação de Jesus. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque nós que estamos bebendo o Evangelho de Jesus, nós que estamos assimilando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não é o outro que tem que vir a mim. Eu preciso até o outro. E tentar ganhar o meu irmão. Tentar fazer com que ele também seja uma pessoa melhor. Porque querendo ou não, por mais que distancie um dos outros, mas um dia nós iremos nos encontrar. Seja nessa existência ou seja numa futura. O resgate precisa ser feito. Todos nós precisamos sair daqui melhor e mais unidos uns para com os outros. E Emmanuel vai dizer mais. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. É o que eu falei. Se eu permitir que as ideias negativas, perniciosas, incorporassem os meus pensamentos, ela pairou como uma sombra sobre a minha cabeça, o que é que vai acontecer? Eu vou estar em sombra. Tudo para mim vai dar errado. Vou encontrar dificuldade, não vou encontrar oportunidade outras, não vou fazer nada que de bom. E aí o que estava certo deu tudo errado. E eu começo a xingar, eu começo a reclamar, eu começo a falar mal. E aí tudo para mim dá errado, nada dá certo, Deus não me ajuda. Por quê? Nós mesmos que criamos essas sombras. E conosco vem quem? Uma turba de espíritos menos esclarecidos, que dificultará. Para repelir é preciso oração, é preciso força de vontade. Boa noite, mana, que Jesus te abençoe. E Emmanuel continua. Qual o pequenino foco infeccionam que, abandonando a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções e maledicência, pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrastam, muitas vezes, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. É o que nós falamos. Boa noite, meu irmão Rafael. Muita paz, muita luz, meu irmão. Portanto, na medida que eu trabalho todos esses meus sentimentos, eu preciso vencê-la. Eu preciso superá-la. Eu preciso fazer com que o Evangelho de Jesus faça uma ressonância dentro de mim. Eu preciso fazer valer o que eu estou fazendo diante
da minha existência, da minha vida. Eu preciso incorporar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita e, acima de tudo, colocar em prática. Vamos vencer todas as vezes? Não. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos, mas não podemos desistir. Não podemos parar. É preciso, algo que ele nos adverte, né? A cada pensamentos negativos que se aproximam, que se avizinham de mim, eu permito, o que é que vai acontecer? Eu vou encontrar dificuldade na realização, na prática, seja ela do bem, e é claro que tem que ser do bem. Portanto, é preciso vencer primeiro a nós. É preciso... Há uma novela que eu achei muito interessante, Caminho das Índias, né, que passou muito tempo, e aí Tony Ramos ele vai dizer o seguinte: é preciso acender as lamparinas da nossa mente. E o que acender as lamparinas? É as luzes do amor, da fraternidade, da solidariedade, da união, da compreensão, da vivência cristã. Eu sempre digo, precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, seja dentro do nosso lar, seja no nosso bairro, seja no nosso trabalho. Quantas pessoas, como porteiro, chegam dentro de mim, desabafam, conversam, perguntam orientação sobre diversas situações. Eu fui, uma certa vez, um pouco mais jovem, fui ser um dirigente de uma casa espírita, e aí uma irmã veio para mim dizer a dificuldade de relacionamento com o esposo e não sei o quê. E aí eu comecei a pedir que ela orasse, entendesse, amasse, procurasse mais ela, procurasse a luz do Espiritismo, a luz do Evangelho para poder ajudar a superar e a vencer. E aí ela disse para mim: poxa, Rinaldo, procurei algumas pessoas do centro e essas pessoas me cantaram, né? Quiseram sair comigo, quiseram fazer isso e aquilo outro, e você me traz uma... É preciso, não é fácil, não, na existência, na atual existência, que eu digo sempre, é uma das melhores existências nossa, não é fácil vencer. Portanto, se faz necessário, meus amigos, meus irmãos, vivenciar o Evangelho de Jesus. Precisamos fazer a diferença nos dias atuais. Precisamos expelir os pensamentos adversos, e outra, é preciso nós evitarmos os embates que nos levam às discussões, às brigas, às confusões, porque nós ainda não temos a capacidade moral de superar qualquer discussão, qualquer dificuldade, porque muitas das vezes nós levamos para o pessoal. Ora, se eu não concordo com a opinião de Teresa, se eu não sou da mesma sentimento, pensamento de Teresa, eu não quero mais também a convivência com ela. Não é por aí. O pensamento, as ideias é uma coisa, mas a relação de sentimento é outro. Quantas das vezes os discípulos de Jesus discutiam, brigavam, né, sobre ideias, opiniões, mas nunca se afastaram uns dos outros, compreendendo tudo isso. E para finalizar, Emmanuel vai dizer: pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras, atos alcançam, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial em que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências das nossas próprias iniciativas. É preciso que orar e vigiar. Porque quando eu desejo uma morte de alguém, ou uma situação de alguém, mesmo que eu não faça, eu estou gerando essa energia, e alguém que está predisposto a realizar qualquer situação negativa por aí afora, ela vai ser alimentada por essas ondas eletromagnéticas minha, e ela vai cometer. E cometendo, eu sou co-criador, co-participante das ações negativas daquela pessoa. Olha lá a responsabilidade nossa. E por fim, Emmanuel vai dizer: sejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo
com segurança o nosso problema de companhia. Ou seja, sejamos filhos da luz, sejamos filhos da paz, sejamos filhos de Deus. Por quê? O filho da luz, que nós possamos levar luz aonde quer que encontre escuridão. Sejamos filhos da paz, ou seja, que sejamos pessoas que vá pacificar onde quer que esteja pessoas em discórdia, desunião, em confusão. Que nós possamos ser, acima de tudo, luzes no caminho. Que nós sejamos filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? É fazer toda a sua vontade, aqui na terra como nos céus. É dar sentimento de amor, é poder servir, é poder ajudar. Nós precisamos criar esse automatismo no nosso sentimento, nas nossas vontades, porque quando chegar no mundo dos espíritos, assim continuaremos. E quando reencarnaremos, faremos assim as mesmas coisas. Meus queridos amados irmãos, minhas irmãs, grato pela participação, pela conexão de todos vocês nos nossos corações, ao coração do nosso amado Jesus. Muito obrigado, que Jesus possa nos abençoar, que essa lição da associação possa nos ajudar a nos associarmos ao Cristo de Deus, amando, servindo, amparando e ajudando a todos, indistintamente. No próximo sábado, a lição será a 9ª, sugestões, e aí nós estaremos conectados uns com os outros. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, que Jesus ilumine a todos, e com certeza nós estaremos aqui. Precisamos ser vigilantes de pensamentos e atos, para não perder tão pouco e repetir tudo que cumprir. Muito bem, muito bem. É isso aí, mana. Obrigado, nossa irmã Cláudia, obrigado, gente, obrigado de coração. Vamos agora nos conectarmos a Jesus através da prece e agradecimento. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Jesus, por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Nos envolve cada vez mais. Que os nossos melhores sentimentos sejam de gratidão. Que nossas palavras possam ser de gratidão. Que as nossas atitudes sejam de gratidão. Que a nossa vida, Jesus, seja eternamente gratidão. Que Tuas bênçãos divinas recaiam sobre cada coração que estão conectados a cada um de nós. Conectado a Ti, Jesus. E que toda a humanidade, durante o repouso do corpo físico, receba as visitas dos Teus mensageiros, principalmente dos cristãos do primeiro século, do primeiro momento, para que possa estimular cada um de nós a fazer o bem e auxiliar e amar, ajudar a todos. Que as bênçãos do Mestre recaiam sobre todos nós, que nós tenhamos um domingo excelente, uma semana vindoura de muita força, fé e coragem para superar e vencer todas as vicissitudes. Muita paz e muita luz. Boa noite a todos, gente. Até o próximo sábado, viu? Jesus abençoe. Obrigado de coração. Boa noite a todos e a todas.